Não é segredo que a mobilidade urbana no Brasil é uma problemática. Mesmo com o distanciamento social causado pelo novo coronavírus, há aglomerações nos transportes públicos. Seja bem-vindo ao Play da Notícia, o podcast semanal da Sementes Comunicação em parceria com a Uninasal. Hoje é quarta-feira, 28 de abril de 2021 e o Play da Notícia está no ar. O transporte metropolitano é algo recorrente na vida de toda a população. Apesar de ser algo de extrema importância para o funcionamento de toda uma metrópole, as estradas e as frotas de ônibus sofrem de má manutenção, desde estradas com buracos e falhas de estruturas. Há também atrasos de novas pistas ou até uma empresa contratada para começar a obra e não terminar o serviço. Tudo isso atrapalha o trânsito nas grandes cidades. Em 2019, o coronavírus fez muitas empresas e lojas fecharem, indo no mesmo caminho as empresas que tiveram que reduzir drasticamente sua porcentagem de operação a fim de conter o vírus. As maiores frotas estão operando de 60% a 80% de capacidade total, e isto vale para ônibus comuns, como também para BRTs. Quais são as principais dúvidas em relação à mobilidade urbana no Recife? Essa e outras perguntas serão respondidas com entrevista do repórter Kleber César. Olá pessoal, eu sou seu repórter Kleber César. Na matéria de hoje sobre Cidade/Transportes, eu tenho como convidado para falar sobre o assunto Elton Ponce, que é jornalista pernambucano formado na Universidade Católica de Pernambuco com experiência em radiojornalismo, webjornalismo e assessoria de comunicação, coordenação de jornalismo na Rádio Jornal do Comércio do Recife. Primeira pergunta: o transporte público da região metropolitana do Recife, RMR, atende bem à demanda dos usuários? Acho que é de conhecimento geral de que o transporte público aqui no Grande Recife não atende bem à demanda dos usuários, sobretudo nos horários de pico, com superlotação nos coletivos. Esse é o maior problema do transporte público aqui no Grande Recife. E agora na pandemia, com o agravante dessa superlotação ter a questão da disseminação do vírus da Covid-19. As integrações que unem ônibus, metrô e trem foi um avanço para o transporte da região? Se você considerar a época que as integrações foram implantadas, sim, acredito que foi um avanço. Você fazer conexões entre o metrô e os ônibus em várias regiões da cidade foi muito importante. Porém, a gente está num cenário diferente. Isso aí foi feito há 20 anos, um pouquinho mais talvez, e hoje o modelo talvez esteja saturado. E há também a implantação da integração temporal, que eu acredito que seja um modelo que daqui a algum tempo vai ser o que vai vigorar, sem você necessitar talvez dessa estrutura física dos terminais. As imensas filas vistas todos os dias nas terminais de integração em metrô poderiam ter um fim? E como isso seria possível? É difícil dizer que poderia ter um fim, sobretudo nos horários de pico. Acho que fim das filas é algo muito difícil, mas com certeza o problema poderia ser mitigado. As cenas que a gente está vendo são absurdas e sim, é difícil você acabar com as filas, mas no grau que elas estão atualmente, que não pode acontecer e que eu acho sim que tem condições de você diminuir um pouco. Em plena pandemia, os ônibus continuam lotados, mesmo com as medidas que proíbem os passageiros em pé. Tal medida foi acertada ou faltou algo? Todas as medidas que foram feitas para tentar minimizar os impactos da Covid-19 nos ônibus, eu acredito que foram acertadas. Você só tem um grave problema. Nenhuma dessas medidas praticamente surte efeito. Primeiro foi acordado que não poderia entrar no ônibus e permanecer em pé. Depois foi acordada uma porcentagem, se eu não me engano, de 25%. Isso é até controlado de alguma forma em alguns terminais integrados, os principais, mas basta o ônibus sair do terminal e aí você vê que na primeira parada ele já vai encher e aí todo o protocolo é quebrado. Enfim, as medidas foram até boas, o problema é o controle, o problema é a fiscalização que acaba não adiantando. Na sua opinião, 100% da frota circulando poderia amenizar a superlotação? Acredito que poderia sim minimizar, é uma questão meio óbvia até. Quanto mais ônibus você oferta, as pessoas vão com um pouco mais de conforto. Mas a impressão que tenho também é que há um problema de organização nessa frota.
Eu vejo linhas que, claro, eles colocam mais ônibus nas linhas principais, mas mesmo assim essa demanda é muito grande, então talvez precise de um reforço ainda maior em determinadas linhas. Mas, sem sombra de dúvida, 100% da frota, claro, minimizaria. Porque quando você tem toda a frota na rua em tempos normais, você já tem problemas gigantescos no transporte público aqui do Grande Recife. E aí, numa pandemia onde você precisa manter um distanciamento, seria o mínimo a você oferecer aos seus usuários. Muitos passageiros reclamam dos valores das passagens. Você acha justo o que é cobrado? Não acho os valores exorbitantes. Considero realmente que, se você for olhar em algumas outras capitais, os valores do transporte público são maiores, mas a qualidade que a gente tem aqui é que deixa a desejar, sobretudo se você pegar o recorte do metrô do Recife. E sim, é muito complicado, porque tem muitos problemas no metrô do Recife. Há quanto tempo você, como jornalista, cobre pautas relativas ao transporte público? Acredito que há uns 10 anos, mais ou menos, que cubro pautas de transporte público. Desde a Rádio Jornal, quando trabalhei lá, passando pela editoria de cidades do Jornal do Comércio. Há alguns anos já eu estou mais na coordenação, na chefia de pautas, mas acompanho o assunto, digamos assim, há ao menos uns 10 anos. O alto custo dos BRTs, na sua forma de operar, poderia ser substituído por um sistema mais barato e eficaz? Essa pergunta sobre o alto custo, ela não é tão simples de responder, requer inclusive alguém especialista em mobilidade para que fale disso. Mas do que a gente conhece, das pessoas que a gente entrevista, por exemplo, das conversas que eu tenho com a nossa Roberta Soares, que é repórter especialista em mobilidade, assim, alguns outros meios de transporte talvez fossem mais eficazes, como o VLT, o veículo leve sobre trilhos, talvez uma expansão do metrô do Recife seria mais eficaz. O BRT realmente não foi um serviço que pegou aqui no Grande Recife. Caso tivesse saído do papel em sua totalidade, o projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe seria uma alternativa viável para o transporte público? Seria, o projeto é realmente bom, mas também tem o problema de ter ficado apenas no papel. Mas seria sim um desafogo para a parte da Zona Norte aqui do Recife. As faixas azuis criadas para dar maior mobilidade no trânsito são vistas com bons olhos? As faixas azuis são muito importantes para a mobilidade de qualquer grande cidade no mundo. E aqui no Recife não é diferente. Esse é um dos sistemas simples e baratos que podem ser implementados. E aqui no Recife as faixas azuis funcionam muito bem. Em determinados pontos você tem ganhos de 10% a 15%, às vezes até 20% nas viagens de quem utiliza as faixas azuis pelo transporte público. Então é uma medida boa, comprovadamente boa, eficaz demais e que tem um custo baixíssimo. As faixas azuis realmente são importantes. A retirada dos cobradores e o uso de mais cartões de passagem diminui os valores em espécie, diminuindo a quantidade de assaltos a ônibus, como alega o consórcio Grande Recife? Sobre a diminuição de assaltos, eu não tenho como precisar, porque isso carece de um dado oficial, claro, mas basta você ligar na Rádio Jornal pela manhã e você vai continuar ouvindo que acontecem assaltos a ônibus. Mas essa é uma informação que eu não tenho como dar agora, porque eu preciso de dados oficiais. Para finalizarmos, na sua opinião, o que poderia ser feito de imediato para se ter um transporte público melhor? Eu acho que para a gente ter um transporte público melhor aqui no Grande Recife, o investimento precisaria ser em dois modais principais, o VLT e o metrô. Uma expansão do metrô para a área norte da região metropolitana seria vital para a melhora do transporte público e talvez fizesse com que algumas pessoas pensassem em deixar o carro em casa para utilizar transporte público. Pessoal, há várias melhorias a serem feitas na mobilidade urbana recifense. O Play da Notícia fica por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Este programa teve a produção de Antônio Carlos. Apresentação, Manuela Magri. Edição, Ian Sobral. Reportagem de Kleber César. Chefia de reportagem de Camila Barros. E coordenação de Gabriela Saldanha.